Hoje nós vamos ver um anime que se chama Akikan. Assim que o protagonista bebe o seu refrigerante, a latinha se transforma em uma garota, realizando o seu primeiro beijo com sabor soda melão. Esse vídeo tem spoilers, então cuidado. A história do anime de hoje começa com uma menina completamente submersa em um líquido verde. Ela estava dizendo seus pensamentos, e ela acreditava que a vida dela iria acabar depois dessa noite. Porque quando o dia acabar, ela iria ser apenas um lixo. Mas o sonho dela era apenas ser amada por alguém. E enquanto ela estava se lamentando da vida que ela estava tendo, um cara estava caminhando pelas ruas. E ela continua se perguntando se alguém iria encontrar ela. E o mesmo cara que estava andando pelas ruas parou na frente de uma máquina de refrigerante e pega uma latinha. Ele meio que brinca com a máquina falando que ela deu bom dia para todo mundo hoje que passou por ali. E além disso, ela só se abre para quem tem dinheiro. E agora já em casa, esse cara tava no banho. E quando ele sai, ele diz que o nome dele é Daishi Kakeru. E ele tinha 16 anos. Isso mesmo, 16 anos, sem nenhuma namorada. Ele tava peladão, sem roupa, e abre a latinha que ele comprou na rua para tomar. Nessa hora, ele fica se imaginando se uma garota caísse nos braços dele e dá uma boa golada do refri. Mas para surpresa dele, uma menina simplesmente apareceu na frente dele o beijando, como se aquilo fosse mágica. Ele fica surpreso porque esse era o primeiro beijo dele e ainda tem gosto de soda melão. Quando a menina abre os olhos, ela também não entende muito bem isso e fica envergonhada por ele ter escolhido ela. Então, quando ela vai olhando pra baixo, ela vê que ele tava sem roupa ali, e dessa forma, ela ficou com vergonha de verdade. O Kakeru começa a olhar pra situação e pensa: uma menina apareceu no meu quarto, no quarto de um homem solteiro que nunca teve uma namorada? Pô, ele fica felizão da vida, porque ele deduziu que aquilo tudo fosse um sonho, e nem liga em estar sem roupa. Ele fica falando que mesmo aquilo tudo sendo um sonho, era muito raro ele ter uma chance como essa, e ele pede pra lamber ela. Mas ela ficou bolada da vida com isso e meio que deu um Kamehameha nele usando o poder do refrigerante, enquanto chamava ele de pervertido. Ele ficou grudado na parede com isso, e a cena acabou cortando para uma pessoa andando em um corredor, e quando a gente percebe, o Shinji, de Neon Genesis Evangelion, tava correndo enquanto chorava ali. É sério, é ele. E olha, falar pra vocês, esse choro dele aí não é novidade pra ninguém. Essa pessoa que tava andando era uma mulher, e ela tava indo até o escritório de um cara. O nome dele é Otaya-san, e no relógio dele tava escrito: eu gosto de homens. Então já deu pra imaginar porque o Shinji tava chorando enquanto corria, né? Mas continuando, ela trouxe a informação que uma nova Akikan apareceu, e quem tava com ele era um garoto de 16 anos. Com isso, ele já cresceu os olhos, querendo saber quem era, e ela dá o nome do Daishi Kakeru, e o cara chega a lamber os beiços com isso. Mas agora nós voltamos para casa do Kakeru. A Akikan tava falando que jogou dióxido de carbono concentrado nele, para ele parar de ser pervertido. E ela diz que toma uma forma humana toda vez que alguém toca os lábios nela, que no caso é a latinha. Então agora, ele era o dono dela, e enquanto ele se gaba por tudo isso, ela acabou vendo em um armário dele que ele guardava latinhas que eram raras e de edição limitada. E ele disse que era coleção. E quando ela olha pra trás, o bicho estava mandando uma ponte falando que era hora do show. E ela fica assustada com aquilo porque a posição não era nem um pouco favorável. Aí ela manda o Kamehameha de novo. Depois disso, o Otoya com aquela mulher apareceu depois que ela mencionou como que faz para ela voltar pra lata. O Kakeru não iria abrir a porta, mas a Irin veio com um alicate e pronto, cortou a tranca dele. Eles entraram no apartamento e Otoya se apresentou e disse que era um oficial do governo, mas ele quer aproveitar que o Kakeru estava sem roupa e falou que ele estava provocando. Mas ele meio que desmaiou aqui e ele começou a dar em cima dela, mas não deu muito bem, porque ele recebeu uma cotovelada no meio do rosto e também desmaiou. Então os dois foram embora. O Kakeru acordou e pegou a latinha e tomou um gole. Mas ele esqueceu a Akikan e ela briga com ele, falando que ele tinha que avisar quando fosse beber ela antes. E ela diz que a partir de agora ela vai morar ali com ele. Então nós vamos diretamente pro outro dia na escola.
Lá apareceu uma menina para falar com o Kakeru. O nome dela é Nadimi e ela perguntou se ele estava bem e ele começou a falar da latinha de refrigerante que era uma menina, mas não falou que era uma lata de refrigerante. Ele só disse que ela poderia ser uma pessoa normal e a Nadimi, como gostava dele, acredita que ele estava falando dela. Então ela começou a chorar e as pessoas começam a achar que o Kakeru era um monstro por fazer aquilo com ela e ele quase apanha de uma das amigas dela por isso. Então, voltando pra casa, a Akikan estava no freezer e ela queria que ele bebesse ela para ela poder sair dali. Ele fez isso, mas a situação começa a ficar estranha porque ela começou a fazer uns barulhos meio que estranhos. E ela explica que vai morrer quando o suco acabar, mas dá pra encher ela de novo com o mesmo suco que ela vai continuar viva. Então ele compra mais um e colocou na latinha dela. Só que além do soda melão, ele comprou mais um outro que era diferente pra tomar. E ela fica bolada da vida com isso e fica com ciúmes. Ela foi até o armário dele e começou a jogar todas as latinhas no chão. Então, pra parar ela, ele fez ela voltar pra latinha e guardou ela no armário. Ela ficou pedindo a noite inteira pra ele deixar ela sair dali porque ela ia ficar morna. Mas ele não ligou pra isso e quando ele acordou, ela continuou pedindo, mas ele também não abriu e foi pra escola. Lá, ele pensou mais sobre isso e chegando em casa, ele abriu o armário, mas ela não respondeu. E quando ele tomou ela apareceu desacordada e estava toda amarga. Então, ele fez uma respiração boca a boca nela e aparentemente isso fez ela voltar ao normal. Ela diz que ele ia jogar ela fora, mas ele diz que não faria isso com uma garota bonita como ela e dá um nome pra ela que é Melão, e aparentemente ela gostou desse nome. E o primeiro episódio é finalizado com ela chamando ele de idiota de uma maneira fofa. Esse anime é um dos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Não tenho palavras pra descrever a doideira que ele é. E a nota é um 6.14 no My Anime List. Por mais que as pessoas vão cair matando em cima dele porque ele é estranho de uma latinha de refrigerante virar uma menina, calma, vale a pena dar uma chance porque ele é bem divertido de certo modo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por assistirem e até a próxima.